Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer, e é que, se Deus realmente tem oportunidades para mim, por que é que elas demoram tanto? Então talvez você esteja orando, estudando, trabalhando, investindo em você, se preparando para essas oportunidades, e mesmo assim parece que nada na sua vida muda, nada de novo acontece. Quando tudo isso acontece, a pergunta, a dúvida que surge é: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus verdadeiramente tem algo diferente, algo novo, algo grandioso para a minha vida? Você já se perguntou isso? Com certeza que sim. Se você já fez essa pergunta, esse vídeo é para você, porque o que eu tenho para te dizer no vídeo de hoje é que a espera não é sinal de abandono de Deus, porém é preparação da parte de Deus para a sua vida. E talvez os céus não esteja atrasado em relação à sua vida, mas sim talvez esse tempo de espera, que você tem vivido, que você tem enfrentado, seja na verdade um tempo de preparo. Então vamos juntos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Paulinho por aqui, chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma visão sobre o tempo de espera, o que eu e você podemos fazer nesse tempo, porque nós sabemos que não tem como fugirmos disso, não tem como fugirmos do processo, não tem como nós nos desviarmos desse tempo de espera, que nós também entendemos como um processo mesmo de Deus para forjar o nosso caráter, para lapidar a nossa maturidade, forjar a nossa maturidade. Certamente você vai passar por isso, você já passou por isso, eu já passei, eu passo por isso. Enquanto nós vivermos nessa terra, nós passaremos por isso. E eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal também a respeito disso, queridos, mas é sempre bom nós trazermos visões mais amplas, aprofundarmos mais naquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, naquilo que Deus tem direcionado as nossas vidas, o nosso caminho, para que a gente não venha se perder. E certamente você que já passou, você que está passando, ou você que ainda vai passar por esse tempo, por essa fase das nossas vidas que uns chamam de processo, outros chamam de deserto, outros chamam de vale, outros chamam de prova. Na verdade são muitos números, mas a verdade é que o propósito de todas elas sempre é o mesmo. E aí, para a gente já ir para o primeiro ponto, queridos, do nosso vídeo, eu preciso que você entenda de uma vez por todas que Deus, em momento algum, Ele vai acelerar, o processo, por mais dolorido, queridos, doído, difícil que possa ser para nós, na nossa ótica, na nossa percepção humana. Deus, Ele jamais vai acelerar o processo. Pelo contrário, Ele vai, através desse tempo, aperfeiçoar pessoas. Ou seja, Deus usa o tempo, queira você chamar de processo, de vale, de prova, de deserto, de luta, de tribulação, ou whatever, não importa, porque aquilo que para você é tempo, é essas coisas que nós costumeiramente, ou religiosamente chamamos para Deus, é aperfeiçoamento, é treinamento, é preparação, é lapidação, ok? Mas o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, queridos, é que antes de Deus trabalhar nas circunstâncias, trabalhar, nas coisas, nas situações, trabalhar ao seu redor, Deus vai trabalhar em você. Deus vai trabalhar em nós, queridos, porque de uma coisa que eu e você precisamos ter certeza, e conhecimento é que a maior preocupação, não preocupação no sentido literal da palavra, porque Deus ele não se preocupa, Deus não tem preocupação. Vou mudar essa palavra, O maior objetivo de Deus, o maior propósito de Deus, não é transformar as circunstâncias, queridos, à nossa volta. Por mais que Deus possa fazer isso, e muitas vezes Ele faz, mas o maior objetivo de Deus é transformar a minha e a sua vida, a despeito das situações e circunstâncias à nossa volta, entende? Porque de nada adianta Deus transformar o caos exterior
se ele não mudar o caos interior que muitas vezes nós vivemos. Não é verdade? É uma impaciência, uma inconstância, uma instabilidade, uma insegurança, uma incerteza, né? Dúvidas para todos os lados, sabe? Hoje você quer muito uma coisa, amanhã não quer mais. Hoje você está muito certo, né? Não, é isso aqui e ponto final, amanhã você já não sabe mais se é aquilo. Entende? Então o maior propósito de Deus, né? E esse é o primeiro ponto para a gente entender aqui, queridos, é esse. É que antes de mudar e transformar qualquer coisa à nossa volta, Deus ele deseja transformar, sabe, o nosso interior, o nosso interno. Por quê? Porque mudando aqui dentro e aqui dentro, tudo mais, queridos, vai mudar também consecutivamente para mim e para a sua vida. Vocês entendem? Porque se a gente for para a Bíblia, a gente vai ter inúmeros exemplos. Eu tomo um aqui agora, o apóstolo Paulo como um desses exemplos, entende? A Bíblia diz que era Saulo, né? Ele tinha uma vida, sabe, não muito alinhada, né, com o ideal de Deus para ele. O que o Senhor teve que fazer? Teve que mudar, sabe, a geografia dele, teve que mudar as pessoas à sua volta, né, no seu entorno, teve que mudar, poxa, a sua perspectiva, mudou até o nome. Mudou até o nome dele. Quando falamos de nome, né, a gente aponta para a identidade. A gente vê o exemplo de Davi também, né? Antes de Davi cuidar de uma nação, Davi primeiro estava cuidando das ovelhas, entende? Porque muitas vezes aquilo que eu e você menosprezamos, achamos, sabe, ínfimo, achamos diminuto, é exatamente o meio pelo qual o Senhor vai nos preparar, queridos, para nos projetar aonde Ele tem preparado já para nós. Então, logo a gente entende, queridos, que Deus ele já tem um caminho proposto para cada um de nós. A pergunta é, se Deus te colocar nesse lugar hoje, você conseguiria sustentar? Você tem maturidade para isso? Você tem preparo para isso? Porque é muito comum, queridos, né? As pessoas pedem uma bênção e quando Deus dá a bênção, sabe? As pessoas chegam, né, alcançam esse determinado patamar, muitas vezes elas não têm maturidade, não têm casca, né, não têm competência, habilidade para sustentar aquela posição, aquele lugar que elas alcançaram. Como eu já falei em outros vídeos, certamente você já viu muito isso acontecer na vida de inúmeras pessoas. Então uma pergunta que eu gostaria de deixar para você, responda para você, não responda para mim não, sabe, queridos? É a seguinte, o que será, entende, que Deus está tentando te ensinar enquanto você está nesse tempo de espera? Porque lembra como eu falei que para nós é espera, para nós é processo, para nós, né, para alguns, né, deserto, é vale, é luta. Para Deus, sabe o que é? É preparo, é treinamento, é tratamento. Então a pergunta diante dessa visão, dessa ótica é a seguinte, queridos: o que é que Deus está tentando ainda hoje te ensinar nesse tempo de processo de preparo, de espera, ou seja lá como você enxerga isso? A primeira pergunta é essa. A segunda pergunta que você também precisa se fazer, e eu quero direcionar aqui para você, é a seguinte: você está apenas contando os dias, sabe, de Deus mudar a sua vida, de Deus transformar a sua história, ou você de fato está permitindo, sabe, que Deus transforme o seu coração, transforme a sua vida de dentro para fora? Entende? Porque enquanto uns estão apenas esperando, outros estão se preparando. Aí vamos lá, queridos, quando Deus enviar a chuva, quem é que você acha que vai se beneficiar de uma melhor maneira? O que arou a terra ou o que tapou o buraco dos telhados ou o que estava deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do sol profundo? Qual dos dois você acha? Mas a pergunta mais sensata aqui é: quem desses dois tipos aqui você é hoje? E aí, para a gente encerrar esse primeiro ponto aqui, eu quero deixar a seguinte reflexão com você. O maior milagre que você pode viver, sabe, não é de fato a oportunidade que chega, mas é a pessoa que você se transforma enquanto, né, essa oportunidade não chega. Ou seja, no caminho, sabe, dessa oportunidade vir te alcançar. O primeiro ponto foi esse. O segundo ponto
é que esse tempo de espera, o processo ou whatever, né, como eu já falei aqui, inúmeros exemplos, né, aqui, e cada pessoa, de acordo com a sua visão, vai enxergar, vai pensar e vai chamar de uma forma, né, é que o tempo de espera, ele é um tempo para você construir capacidade, você construir habilidades, você se construir, entende? Porque, como eu já disse, né, enquanto uns estão deitados ali esperando, outros estão se preparando, outros estão se desenvolvendo. E por mais religiosos que nós sejamos, e quando eu falo de religião, não estou querendo aqui dizer, queridos, você é uma pessoa religiosa, tal, não. Estou falando no sentido de uma pessoa de fé, praticante, que exercita a sua fé. Por que eu digo isso? Porque por mais que nós creiamos em Deus, sigamos ao Senhor, sirvamos ao Senhor, queridos, e acreditamos, né, de fato, tem a parte de Deus nesse processo todo nosso, mas nós também acreditamos que existe algo que nos compete. Sabe, aquilo que Deus já nos deu a capacidade, a condição de fazer é para nós, não é para Ele. Né? E aí uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: Deus vai mover o mundo naquilo que você não tem condição de mover, mas Ele não vai mover uma palha naquilo que Ele já te deu condição de mover. Entende? Isso é muito forte, né? Isso é impactante, mas eu tenho para mim que isso é bem verdade, queridos. É uma bem verdade, é uma grande verdade. E que eu e você precisamos viver, exercer e praticar isso. Porque enquanto, né, vocês sabem, de repente vocês até conhecem, enquanto algumas pessoas murmuram, reclamam da vida, outros estão estudando, outros estão aprendendo, outros estão se esmerando, outros estão se profissionalizando, outros estão orando, mas também agindo. Né? Lembra lá o sentido da palavra oração? É orar e agir, tomar ação. Esse é o sentido da palavra, né? Porque no final das contas, queridos, a gente vai ver, né? Já encerrando esse segundo ponto, a gente vai ver que quem melhor se prepara, chega melhor preparado para a oportunidade. Não é verdade? Vou repetir. Quem melhor se prepara, chega melhor preparado para a oportunidade. Não é pego de surpresa, não é surpreendido pelas circunstâncias, tal. Não, queridos. Com certeza vocês já foram fazer algum concurso, alguma prova na vida de vocês. Eu tenho certeza que provas essas em que, oportunidades nessa em que você se preparou e outras que não. Quer seja no colegial, na escola, aí, na faculdade, ou concurso público que você tenha prestado, alguma coisa nesse sentido, certamente aquela prova que você se preparou, você chegou com confiança, você chegou, né, sabe, ali mais habilitado, capacitado, consecutivamente mais encorajado para fazer aquela prova. Diferente das provas, né, que você de repente tenha feito, mas não tenha se preparado, você chegou o quê? Desacreditado. E quando você está desacreditado, queridos, a sua força, a sua capacidade vai lá embaixo. Então o segundo ponto é esse, é que o tempo de espera, de preparo, ou anyways, né, não importa como você chame, não é tempo para descansar, é tempo para se esmerar, se melhorar, se aperfeiçoar. Ok? Use esse tempo para isso. Terceiro tópico para nós, queridos, já caminharmos para o encerramento do nosso vídeo, é que Deus ele não atrasa promessas, pelo contrário, ele protege propósitos. Isso é muito forte, né? Deus não atrasa promessas, pelo contrário, ele protege propósitos. Queridos, o mais importante para Deus, tá, do que a promessa que ele tem na sua vida é a sua vida. É você chegar bem, entende? O mais importante para Deus, o mais valioso para Deus não é a promessa, é a sua vida. Né? Então pode ter certeza que muitas vezes Deus ele não te entregou ainda, não é porque ele está fazendo hora com a sua cara, não é que ele está brincando com você, não é que ele está, sabe, fazendo pirraça. Não, né? Não, queridos, não é não. Nosso Deus não precisa disso. Pelo contrário, ele está te protegendo, porque muitas vezes você ainda não está preparado, sabe, para suportar essa bênção, para suportar. Às vezes a bênção é tão grande, queridos, que Deus ele não vai colocar ou te entregar, né? Não vai colocar nas suas mãos de qualquer forma, de qualquer maneira. Pelo contrário, ele vai esperar você se desenvolver, se amadurecer, se preparar para suportar isso. Entende? Entenda, aprenda, queridos, e descanse nisso, sabe? Nesse pensamento, nessa reflexão,
que o tempo de Deus não é para frustrar você. Pelo contrário, querido, é para te preparar, é para fortalecer você, ok? Para suportar, para gerir bem e até mesmo para desfrutar da melhor maneira possível a grandiosidade da bênção e da promessa que Deus tem, e não apenas tem, deseja e vai derramar sobre a sua vida. Você recebe essa palavra no dia de hoje? Amém? E aí pensa comigo aqui assim, para a gente caminhar para o encerramento desse vídeo. Talvez você já tenha olhado para a sua vida e pensado assim: nada está acontecendo, nada dá certo, nada funciona. Mas Deus está olhando para você e dizendo: você ainda não consegue ver, mas eu já estou trabalhando todos os dias por sua vida. Porque enquanto, querido, querida, você enxerga silêncio, Deus enxerga construção. Enquanto você vê demora, Deus vê preparação. E enquanto você pensa que está atrasado ou que perdeu o tempo, já passou o seu tempo, Deus está formando em você, Deus está moldando em você alguém capaz de suportar essa bênção para desfrutar da melhor maneira essa promessa. Você recebe essa palavra, queridos? Você recebe essa palavra? Você crê nisso? E aí, para a gente encerrar aqui, talvez daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, finalmente, você vai olhar para trás e enxergar, sabe, o porquê Deus não abriu aquela porta ou essa porta, no tempo em que você acreditava ser o melhor tempo. Como Jó, lembra? Lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 5, quando Jó olha para trás, depois de toda aquela saga dele ali, as palavras dele foram quais? Foram as seguintes, queridos: Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então pode ter certeza, queridos, que essa é a vontade do Pai para você também. Não apenas te entregar bênção, sabe, mas revelar-se a você, que você o conheça como ele te conhece, que você se relacione com ele, como ele deseja se relacionar com você, entende? Porque mais importante, maior do que bênçãos e promessas, é a sua vida, o seu coração para o Senhor, queridos. Então, encerrando esse vídeo aqui, o último conselho que eu gostaria de te dar é que não despreze, sabe, esse tempo de preparo. Use esse tempo para crescer, para aprender, para organizar a sua vida, para se desenvolver, para se melhorar, sabe, como pessoa, como marido, como esposa, como filho, filha, como pai, como mãe. Use esse tempo como ovelha na casa do Senhor. Use esse tempo para se desenvolver, para se melhorar, queridos. Porque quando Deus abrir a porta, você não vai mais precisar correr atrás de preparo. Você já estará pronto. E quando esse dia chegar, você vai então perceber que Deus nunca esteve atrasado. Pelo contrário, Ele estava apenas preparando algo maior e melhor do que até mesmo você imaginava. Então, se essa mensagem falou com você, se o vídeo de hoje falou com você, escreve aqui embaixo nos comentários assim, Senhor, prepara-me enquanto eu espero. Amém? Escreve assim aqui embaixo, que eu vou saber que você chegou até aqui e que esse vídeo de alguma forma abençoa a sua vida. Senhor, prepara-me enquanto eu espero, tá bom? Então é isso, fico por aqui. Que Deus te abençoe e faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua casa, a sua vida, a sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.